Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre a Petrobras e se vale a pena investir no papel ou não. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já consta com mais de 2.000 inscritos e possui mais de 400 vídeos sobre investimentos, educação financeira, empreendedorismo, renda extra. Então tem muito conteúdo gratuito para você aproveitar e amadurecer nesse mundo dos investimentos. E aí, para não perder nada, se inscreva no canal e acione o sininho. Sem enrolação, bora para o vídeo. Aí já observamos o resultado do segundo trimestre de 2024, que foi um prejuízo de 300 milhões de dólares. Isso decorre justamente de uma negociação judicial, onde a Petrobras já disputava isso há anos, e aí chegou a um acordo de 45 bilhões de reais. Consequentemente, isso impactou o lucro líquido da Petrobras em 2,1 bilhões de dólares. Outro fator que levou a impactar o lucro líquido da empresa foi justamente esse impacto na variação cambial de menos 2,3 bilhões de dólares. Consequentemente, a empresa foi impactada fortemente, reportando então prejuízos de 300 milhões de dólares. Então, de fato, o quarto trimestre foi bastante impactado por fatos não recorrentes. Aí, se observarmos, se não houvesse esses eventos não recorrentes, a Petrobras teria divulgado aqui um resultado de 5,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Então, de fato, um resultado muito interessante e robusto. E aí isso explica por que as cotações não despencaram. Aí, se partimos para observarmos o fluxo de caixa operacional da empresa, observamos que sem os eventos exclusivos, teria sido de 9,8 bilhões de dólares. Então, de fato, um fluxo de caixa superior ao do primeiro TRI de 2024 de 9,4 bi. E temos também uma EBITDA de 9,6 bi no realizado no segundo TRI de 2024 versus 12,4 bi sem eventos exclusivos no primeiro TRI de 2024. Aí, se a gente observar, de fato, realizado, tanto do segundo TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2024, observamos aí um aumento no fluxo de caixa da Petrobras. Outro ponto que a gente observa é a dívida da empresa, que é a menor dívida financeira desde o terceiro TRI de 2028. E observamos que essa dívida, em relação à dívida líquida, ela cresceu de 2022 ao segundo TRI de 2024, porém, uma dívida bastante controlada. E se observarmos essa dívida com indicadores de dívida líquida sobre a sua EBITDA, a gente vai observar que a empresa de fato gera caixa suficientemente para deixar sua dívida bem tranquila no curto, médio e longo prazo. Então, nenhum receio nesse ponto, e nesse sentido aqui a Petrobras está tranquila e pode até realizar distribuição de dividendos extraordinários, que é o que ela vem fazendo, e também alocar em investimentos, que também a Petrobras ela vem discutindo essa questão. Outro ponto que a gente observa é justamente a remuneração aos acionistas, que é a parte de pagamento de dividendos. Se a gente observar, essa remuneração já chegou nos patamares de 14,3 bilhões de reais, somando tanto ao programa de recompra de ações, gastos aí 700 milhões de reais, e o pagamento de dividendos mais JCP, com um total de 13,6 bilhões de reais, um retorno para o acionista de 14,3 bilhões de reais até o segundo trimestre de 2024. Isso aqui é absurdo, pessoal, tornando a Petrobras uma das maiores empresas que distribui dividendos do mundo. Realmente é uma empresa que entregou valor nesses últimos anos. Se a gente pegar no primeiro semestre de 2024 o quanto foi distribuído para os seus acionistas, observamos que chegou a um total de 27 bilhões de reais. E isso aqui é superior ao lucro líquido apresentado no primeiro semestre de 2024. Já isso é possível uma empresa distribuir mais de 100% do seu lucro líquido? Sim, pessoal. Ainda mais quando essa empresa ela tem um volume de caixa e de reservas absurdo. Então não faz sentido essa empresa manter esse volume de reservas, sendo que essa empresa já possui o limite mínimo de reservas. Então não faz sentido acumular mais ainda, e aí essa empresa ela pode tanto distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos, ou ela pode reinvestir. Nesse caso, a Petrobras preferiu distribuir de forma extraordinária. Consequentemente, o payout ficou acima de 100% em relação ao seu lucro. Aí, reportando então um primeiro semestre de 20,6 bilhões de reais, já descontando o prejuízo do segundo TRI de 2024. A reserva ainda ficou em torno de 15,5 bilhões de reais. Lembrando que dessa reserva saiu apenas 6,4 bilhões de reais para remunerar os seus acionistas. Outro ponto que a gente observa é justamente a variação do barril de petróleo, que, no meu ver, ainda tem uma margenzinha aqui tendendo à queda. Então, tem que ter estômago para aguentar, porque imagine se acontecer, como ocorreu em 2015, essa queda robusta no barril de petróleo, consequentemente as cotações irão despencar. E lá na pandemia,
caiu absurdamente, chegando então aos patamares aqui de 25 e, consequentemente, se você observar, as cotações da Petrobras despencaram. E aí o barril voltou a ir para suas alturas e, consequentemente, você vai ver uma apreciação muito forte dos papéis da Petrobras. Então tem que ter estômago para aguentar 50%, 60% de queda, para depois você observar a apreciação de 60%, 80%, 100%. Então tem que ter estômago para aguentar essas oscilações, caso contrário, fique longe do papel, porque de fato isso pode acontecer. Então fique de olho, por exemplo, na variação do barril de petróleo para você observar se a empresa está negociando nas altas do barril de petróleo ou nas baixas. Imagine então quem comprou as ações da Petrobras aqui na baixa do barril de petróleo, consequentemente comprou em uma boa posição e já obteve em menos de 4 anos um retorno acima de 100% com apreciação, mais o retorno em dividendo. Outro gráfico que eu observo é justamente essa cotação versus lucros. Se a gente observar, a cotação ela precifica muito bem os resultados da empresa. E nesse momento, justamente com esse prejuízo não recorrente, a gente vê que o resultado nos últimos 12 meses despencou, porém a cotação ela ficou aqui andando de lado. Justamente porque o mercado sabe que esse prejuízo não é recorrente e, consequentemente, a empresa voltará a reportar aqui lucros acima ou próximo de 100 bilhões de reais. Então a empresa de fato ela vai entregar esses resultados, pelo menos no curto prazo, dentro desse preço de barril de petróleo. Aí para finalizar, fiz aqui algumas projeções de distribuição de dividendos, considerando o payout normalizado e médio aqui da empresa, que é de 45%. A empresa então, em 2024, ela vai reportar um lucro líquido próximo de 71 bilhões de reais, já considerando o prejuízo do segundo TRI 2024, isso representa um LPA de R$ 5,45 e um PL de 6,85 vezes, ou seja, 45% de distribuição desses lucros, isso representa R$ 2,45, o que dá um yield em relação às cotações atuais de 6,56%. Porém, se a gente observar nos próximos anos, e se não houvesse esse evento não recorrente, o lucro giraria em torno de 94,7 bilhões de reais, o que representa R$ 7,26 de lucro por ação. Isso nos dá um PL de 5,14 vezes e 45% de distribuição desse lucro representa R$ 3,27 de dividendo, o que representa em retorno de dividendo yield de 8,75%. Porém, se a Petrobras decidir distribuir lucros, como foi em 2022, com payout elevado de 79%, aí observamos que o dividendo passa a R$ 4,31, lucrando 71 bilhões de reais, com um retorno de dividendo yield de 11,54%. E R$ 5,74, a empresa lucrando aqui próximo de 100 bilhões de reais, tendo então um dividendo yield de 15,37%. Então observe o motivo do porquê os papéis não despencaram com esse prejuízo. Justamente porque, mesmo com esse prejuízo, a empresa irá distribuir um valor próximo de 8,75%, caso ela mantenha esse payout de 45% normalizado, e a gente já vê que a movimentação da empresa é distribuir um valor de payout elevado, então, ainda assim, a empresa vai reportar acima de 10% nesse ano e, consequentemente, nos próximos anos, acima de 15%. Então, nesse momento, a empresa, de fato, ela tem um yield muito elevado e é uma das maiores pagadoras de dividendo do nosso país. E também convido você a adquirir esse e-book, que vai te ajudar a se reeducar financeiramente, e também compartilho a minha filosofia de investimentos. Tem também um grupo do WhatsApp, inteiramente gratuito, o link vai estar na descrição do vídeo, assim como o link também que vai te direcionar para você adquirir o e-book. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.